Boa noite, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Miquel Jonadab. Sejam bem-vindos. Toda a história sempre temos um personagem principal, personagem secundário, temos heróis, anti-heróis, personagens que fazem parte da história no seu todo. São peças fundamentais, uma trama, no meio e talvez no final. Dentro do universo do vampiro, do escorpião negro, dos príncipes, daqueles cavalos árabes maravilhosos que vocês gostam, tem um personagem que não pode ficar de fora, que é muito importante na construção de um caráter e de situações muito interessantes que pode acontecer num futuro próximo. Acredito que o nome Ismael seja familiar para muitos, para outros não. Podemos salientar que Ismael tem uma função muito importante dentro desse universo do vampiro. Ele faz parte de um clã simples, de pastores, de criadores de cavalos, ovelhas e cabras. O território deles é na Arábia Saudita. Seu pai se chama Mustafa. Ele o ensinou a lutar, porque na sua juventude ele foi um Hassassin. Então ele ensinou a arte de matar o filho, mas não com a intenção que ele fosse um assassino, simplesmente a proteção do clã. Como ele já é casado e tem 2 filhos, não seria nada mal a ensinar o filho a proteger os netos. E assim vai. O clã de Mustafa era muito próspero, com pessoas humildes, ninguém tinha pretensão nenhuma de sair dali. Eram nômades, mas acabaram ficando um bom tempo naquelas terras árabes. Todas as noites, eles contavam as histórias dos príncipes, principalmente do príncipe Gerard, Cassian, Darshanji, entre outros. E toda vez que o pai dele contava as histórias, Ismael olhava para seu pai, brilhava os olhos e dizia: um dia, meu pai, eu vou desafiar esses príncipes do deserto e serei tão grande como eles. Seu pai dava uma risada, numa intenção assim, não de desmerecer o filho, mas uma gargalhada no qual assim: como você é inocente, meu filho. Você jamais conseguiria nem sequer piscar os olhos diante daqueles príncipes. É algo surreal. Você nem sabe quem eles são. Eles são seres de outro mundo, sobrenaturais. Eu fui um assassino muito formidável na minha juventude. Mas eles não brincam. Eles matam. Se passaram algum tempo após essa conversa, numa noite totalmente quente, a lua estava brilhante, mais bela do que você pode imaginar. Muito, muito bonita. Ismael, de longe, viu vários cavalos, aquela poeira, vários gritos de Yala, Yala. De longe, ele conseguiu identificar aquele idioma. Meu pai, aquilo ali é árabe, não é? Sim, meu filho. Mas não é o árabe da Arábia Saudita. Eles devem ser marroquinos, egípcios, até mesmo libaneses. São vários, né? Tem sotaque forte. Ismael encheu o pulmão assim: será que são eles, meu pai? São os homens dos seus contos? Mustafa olhou para Ismael e disse: se for, deixe-os ir. É natural. Eles estão passando pelas terras, mas não para vir nos atacar. Fique em paz. E também, meu filho, se assim for, Allah nos proteja. Ismael, inexperiente e ansioso, gritou assim: eu desafio você, príncipe da Pérsia. Eu desafio você, príncipe do Egito. Eu desafio você, Gerard. Eu desafio você, Jonadab. Eu desafio você, Cassian. E por último ele disse: Darshanji. Mustafa segurou o braço do filho com muita firmeza e disse: você está ficando louco, meu filho?
perdeu o juízo de vez. Está querendo visitar lá antes da hora? Todo mundo vai ter o seu fim, mas não acelere o processo natural das coisas. Não foi assim que eu te ensinei. E com o frio na barriga e o vento rápido, Mustafa olha rápido e pensou, será que é tarde demais? Com um piscar de olhos eles vê aquele olho verde, cintilante, 2 esmeraldas. Mustafa já sabia quem era. E imediatamente se ajoelhou e pediu para que o filho fizesse o mesmo. Mas Ismael se manteve firme. Falou, isso é uma desonra, abaixe ou seremos mortos. Jonadab ao lado de Jihad olhou para um e para o outro e disse, calma, nobre senhor. Não foi um desrespeito nenhum da parte do jovem. Estamos até curiosos pela coragem dele. Ele sabe o que somos? Ele não sabe, né? Jihad olhou para o jovem e disse, olha, até um tempo atrás, isso que você fez seria o suficiente para eu arrancar sua cabeça e servir de exemplo para os outros. Mas esse jovem escorpião aqui me ensinou um pouco a admirar os audaciosos. E você, meu jovem, você é muito audacioso. Gostei de você. Qual é o seu nome? Ismael, sem hesitar, respondeu. Meu nome é Ismael. Jihad olhou para Jonadab com um sorriso um tanto cínico e disse, e agora, meu irmão? O que vamos fazer com esse jovem? Ele nos desafiou. Jonadab sabiamente olhou para o irmão. Bom, ele é um humano, certo? Em combate seria praticamente desleal. Até mesmo as mulheres do clã conseguiriam derrotá-lo. Podemos fazer algo diferente. Podemos sim fazer algo diferente. Jonadab olhou para Casser e disse assim, você passou por um ritual, não passou, jovem? Você teve que se submeter a alguns rituais, não é? Casser respondeu positivamente, sem dizer nenhuma palavra, apenas admirando os olhos do outro. Mas o silêncio foi quebrado. Casser respondeu, façamos desafios ao jovem. 5 trabalhos. Jonadab e Jihad olhou para Casser. 5 trabalhos? Sim, 5 trabalhos. E eu ofereci o meu cavalo mais rápido a ele. Trovão da Areia. Trovão da Areia é um cavalo maravilhoso. Um árabe de pele da cor do deserto. Magnífico. Cuide bem desse cavalo e ele cuidará bem de você. Ismael olhou para o cavalo. Eu nunca vi animal tão belo. Existe mais como ele? Jonadab, Jihad e Casser balançaram a cabeça positivamente e disseram sim. Muitos e muitos mais. Se você cumprir os 5 desafios, iremos dar um presente irrecusável a você. Mas caso você perder os 5 desafios, ou até melhor, os 5 trabalhos, você vai ter que sair do seu clã e ser um exilado pro resto da vida. Essa vai ser a consequência. O primeiro desafio não é muito difícil. Você vai ter que fazer sua própria cimitarra do zero. Você tem 7 dias para você cumprir os 5 desafios. Dê o seu jeito. No segundo desafio, você vai ter que arrumar um nome para o mundo dos vampiros. Se você não sabia, agora fique sabendo. Somos homens de outras dimensões. Somos vampiros. Bales, assamitas, a sombra e assim por diante. O terceiro desafio, você vai ter que matar um tiro do deserto e trazer as unhas e o dente dele em formato de colar. O quarto desafio emenda com um quinto. O quarto seria você achar um escorpião negro venenoso no deserto. E você vai pegar a quantidade necessária e vai aplicar na sua pele. E você vai ter que resistir ao veneno dele durante toda a noite. Se você sobreviver até amanhã,
Você cumpriu 5 desafios, passou pelos 10 trabalhos e vai retornar para nós com a cimitarra feita com suas próprias mãos, com um nome que você vai usar no mundo dos vampiros, com os dentes do tigre e com o escorpião na mão que você usou para se auto-envenenar. Você está pronto para isso? Ismael respondeu: eu não tenho escolha, certo? Não, você não tem escolha. Isso foi sua própria decisão. Você que nos desafiou. Então agora, esteja pronto para as consequências. Meu jovem, isso é só o começo. Após Ismael receber o desafio dos 5 trabalhos de Jonadab e Jihad, ele olhou para o pai dele e disse: meu pai, daqui em diante, talvez você não me veja mais com vida. Então eu quero que você fique firme, cuide dos meus filhos, cuide de minha esposa. Pode ser que eu não volte nunca mais. Ismael partiu em direção aos trabalhos que foi pedido a ele. Cada um ele fez com maior excelência. Ele conseguiu fazer a sua própria cimitarra. Ele descobriu os segredos de um livro e tinha um certo anão que morava numa caverna debaixo de uma cidade destruída pelos babilônios. Quando ele chegou até o anão, ele já sabia o que seria e do que se tratava. Então Ismael não teve muito problema em oferecer suas habilidades ao anão. O anão falou assim: é você mesmo que tem que fazer essa espada, não? Sim. Então o anão ensinou ele um dia a como ser um ferreiro. E como Ismael era muito inteligente e habilidoso e não podia se atrasar nos desafios, ele tentou várias vezes, teve vários erros, mas de fim ele conseguiu fazer a cimitarra que foi pedida a ele. Porém, o anão usou um ferro mágico para isso. Então a cimitarra que ele fez podia falar com ele. Ele escutava o som, a voz dela, e ela virou a sua ama, e ele o seu mestre. Conforme ele lutava com aquela cimitarra e atacava os inimigos e destruía as criaturas da noite, elas ficavam presas dentro da cimitarra. E ela ia mudando de cor. No início a cimitarra tinha aquela cor bronzeada clássica das espadas árabes. Conforme ela fosse absorvendo o sangue dos inimigos, ela ia ficando vermelha. Muito interessante. Outro desafio que fez com que ele ficasse muito ferido foi o tigre. Tigre do deserto. Ele não era um tigre comum e convencional que você pode imaginar. Ele não era um tigre de bengala, nem tampouco um tigre siberiano. O tigre do deserto, ele é o dobro dos dois. Ele é parecido com o leão de Leméia, que o grandioso Hércules teve que lutar. A diferença é que esse tigre acabou com o corpo inteiro de Ismael. Ele ficou ferido, gravemente ferido. Teve parte do seu corpo arranhada, praticamente a barriga ficou exposta. E ele ficou à mercê de morrer. E até pensou que iria morrer. Conseguiu derrotar o tigre a muito custo. Mas para sua sorte, o mesmo ferreiro o anão o achou e levou para a caverna novamente. E fez curativos. Ele falou: jovem, parece que o seu destino não está traçado ainda. Algo grandioso pretende, porque não é qualquer um que resiste ao veneno desse tigre. O jovem Ismael olhou assim: como assim veneno? O tigre do deserto é venenoso. Você está suando. Era para você ter morrido horas atrás. Nem foi sorte eu ter te achado. Parece que realmente você não era para morrer. Você foi desafiado por aqueles vampiros do deserto, não foi? Ismael balançou a cabeça positivamente e olhou nos olhos do anão e disse: sim, eles me desafiaram. Entendi. Você guardou os dentes e as unhas daquele tigre? Ele respondeu que sim. Então, sabiamente, o anão pegou os dentes e forjou 2 adagas poderosas com os dentes dele e mandou ele guardar. As adagas por si só naturalmente produziam veneno,
Então qualquer lugar que o jovem Ismael encostasse nos inimigos, ele ia conseguir matar. O último desafio foi parecido com o que aconteceu com Cássio. Ele teria que se provar digno de realmente entrar no exército dos Assamitas e se sobreviver uma noite inteira ao veneno do escorpião negro. Ele sabia onde encontrar o ninho dos escorpiões negros. Mas como Ismael é um pouco desastrado, ele teve a brilhante ideia de pular num buraco, aonde ele sabia que existiria esse tipo de escorpiões. Então, em vez dele ser picado por um escorpião, ele foi picado por vários escorpiões. Então ele entrou, foi picado e conseguiu sair. Mas ao sair, automaticamente ele foi desmaiado ao lado do buraco. E teve tempo de alguns escorpiões saírem desse buraco e continuarem picando ele. E ele passou um processo de dor muito forte. Ele tinha apenas mais um dia para sobreviver, chegar a tempo e entregar os presentes ao Jihad e Jonadab. Mas as criaturas que observavam estavam duvidando desse feito. E em segredo Cássio estava ofuscado e observava o jovem Ismael. Sem saber disso, Jihad e Jonadab não sabiam disso, mas Cássio estava acompanhando os progressos do jovem Ismael. E curioso, ele observou que o jovem realmente estava resistindo aos inúmeros venenos que estavam no seu corpo. Isso deu uma certa ansiedade em seu estômago, coisa que há muito não sentia, porque ele mesmo lembra que quando foi mordido por um, ele quase foi dessa para melhor. Mas ele lembra que a deusa da morte o salvou. Então ele sabia que se aquele jovem sobrevivesse a tudo isso sozinho, se ele fosse abraçado por um vampiro poderoso, ele seria muito mais poderoso do que ele podia imaginar. Vocês podem imaginar assim: será que ele está com medo ou uma certa inveja? Mas não, Cássio estava realmente interessado em saber se aquele jovem guerreiro iria sobreviver. Deu as costas e foi descansar. Quando amanheceu, novamente voltou para observar se o jovem estava vivo. Ele de fato estava. Ele levantou com muito custo, chamou aquele cavalo mágico e com muita dificuldade subiu em cima do cavalo e partiu em direção ao encontro com os vampiros. Ele vagou praticamente meio-dia até chegar à parte da noite onde Jihad e Jonadab estariam esperando ele. E Cássio já estavam lá. Jihad observava de longe vindo o cavalo mágico correndo, e o jovem quase morto em cima do cavalo. Quando chegou perto deles, ele caiu no chão. Quase desfalecido, foi levantado pelas mulheres. E Jonadab olhou nos seus olhos e segurou seu rosto. Interessante. Você sobreviveu mesmo a inúmeras picadas de escorpiões. Dá pra ver pelo seu corpo. Mas eu digo que você não está somente sofrendo pelo veneno dos escorpiões. Você ainda estava sofrendo pelo veneno do tigre. Meu irmão, o que você acha disso? Falei, eu acho que este jovem não pode escapar disso. Você não vai ter uma vida normal. Deu um antídoto a ele, Tarsandin. Tarsandin apareceu da multidão dos Assamitas e pegou um antídoto e deu na boca do jovem Ismael. E um piscar de olhos ele melhorou. E aí aquele transe dele passou. O suor continuava escorrendo, mas ele estava mais disposto e levantou. E ele respondeu, e agora? O que eu devo fazer? Espere, você vai saber o que você vai fazer. Jihad e Jonadab ergueram o punho um do outro e cortaram o pulso com as unhas afiadas deles. E com as adagas que o ferreiro anão fez para Ismael, ambos cortaram a parte de cima do seu ombro. Ele pensou, é minha hora da morte? Sim, é a hora da sua morte, mas você vai renascer
diferente. Eu tenho um sangue Bali e ele é um sangue Assamita. Você não vai ser mordido por mim e nem por ele. Vamos colocar o sangue diretamente nessa abertura que fizemos com a adaga. E se você sobreviver a isso, você vai se tornar um vampiro híbrido. Metade Bali, metade Assamita. Isso jamais foi feito. Então, como você sobreviveu ao veneno do escorpião e ao veneno do tigre, talvez você seja interessante na sua pós-vida. Então, assim foi feito. Gerard e Jonadab colocaram o veneno dentro da abertura do corte do Ismael e deixaram ele lá. Ele agonizou durante a noite inteira. Seu pai ficou preocupado, pensou: será que ele vai sobreviver? O meu filho... O pai dele ficou preocupado com o filho, Mustafa, filho de tudo. Mas o filho morreu. Morreu para renascer. Quando foi meia-noite, Ismael despertou. Os olhos abriram. Ele não tinha olhos claros, mas o olho dele ficou amarelo, parecido com uma serpente. Então ele levantou e correu rápido para fora, numa velocidade vampírica impressionante. Ninguém do clã de Mustafa entendeu o que estava acontecendo. Ismael olhou para as mãos, olhou para o corpo, aquele corpo musculoso. Ele era forte, mas não tinha tanta musculatura. Ele fez um teste, ele tentou mirar numa pedra e foi até ela o mais rápido que pôde e conseguiu ir num piscar de olhos. Olhou para o outro lado e pensou: vou saltar. E saltou, mais alto que pôde, numa altura inimaginavelmente grande, mais de 20 metros. E saltou e pousou levemente como uma ave, sem fazer nenhum barulho no chão. Gerard e Jonadab estavam observando isso. Se aproximaram do jovem Ismael. Você viu? Presente lhe demos? Use isso com sabedoria. Daqui em diante, eu quero que você faça uma nação inteira com esse tipo de poder. Abrace número de pessoas possíveis. Queremos híbridos de Bali e Assamita. Serão úteis para o nosso exército. Ismael será responsável por criar uma nação nova. Peça para seu irmão Isaac ir para o outro lado. E você siga para este. O lado dele é santo. Não deve ser corrompido. O povo que virá dele é diferente. Mas você, jovem Ismael, você vai herdar este deserto e mais o outro e o outro e o outro. Da tua linhagem nascerá pessoas poderosas. No futuro talvez iremos dar um nome para isso. Mas no momento você é um Bali Assamita.